Olá, pessoal. Bem-vindos à palestra intitulada Acessibilidade em Ambientes Digitais e a Páginas Web. Ela será apresentada pela professora Débora Conforto. A professora Débora Conforto atua como profissional em escolas municipais de Porto Alegre. Ela é doutoranda dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema que será tratado é de grande relevância e tem merecido a atenção de especialistas e governantes de diferentes países. Em nosso país, já temos legislação que obriga todas as páginas de instituições públicas serem acessíveis a todos. Ao trabalharmos a construção e utilização de ambientes digitais, é importante ter presente as recomendações para torná-los acessíveis a todos, trabalhando assim a inclusão digital. Com vocês, a professora Débora Conforto. Bom, eu tenho um prazer muito grande de dar uma visão panorâmica de uma temática que é fundamental quando se fala em sociedade de informação, quando se debate inclusão social, quando se propõe inclusão digital, que é a questão da acessibilidade. O que seria essa acessibilidade? A gente pode trabalhar e pensar a acessibilidade como um processo de conquista, de igualdade, de oportunidade de participação em todas as esferas da sociedade. Acho que a gente vive contemporaneamente um pensar muito grande da questão da acessibilidade, em espaços mais presenciais, mais físicos, seja em espaços públicos, com rampas de acesso, ou em transportes coletivos. Essa já é uma temática presente no discurso contemporâneo. Mas muito pouco se tem falado da questão da acessibilidade em termos de ambientes e de aplicativos digitalizados ou ferramentas para a web. A gente pode pensar essa acessibilidade como um sinônimo de aproximação. Então, é uma temática que oportuniza que espaços sejam respeitados para inúmeras necessidades e preferências desses atores sociais que estão interagindo, que necessitam interagir nessa sociedade que se diz uma sociedade de informação. E a acessibilidade potencializa uma redução das discriminações e de exclusões, sem com isso se trazer acessibilidade para a discussão. Nós estamos querendo afastar todo esse potencial gráfico e interativo que está associado à web, às ferramentas da web e aos ambientes digitais. Acho que a gente tem que pensar, e quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa assim, pontualmente no surdo, no cego, no cadeirante, naquele sujeito com necessidades especiais típicas. Mas nós, em alguns momentos, e em muitos momentos, também sentimos os efeitos de ambientes que não são acessíveis. E aí a gente tem que pensar que no modelo de deficiência social, esses espaços, a dificuldade de acesso, está muito mais no ambiente do que no usuário. Então, nessa perspectiva, quem tem que se adaptar são os ambientes e não o usuário. Tá? Pensar a questão da acessibilidade é pensar em meios, em estratégias que busquem esse respeito a essa diversidade humana. Nós não somos iguais e essas diferenças precisam ser pensadas e precisam ser respeitadas. O que a gente vive contemporaneamente? Nós vemos um incremento das ferramentas digitais de uma ordem não pensada, numa rapidez que não se poderia imaginar em outros tempos. E isso funciona como uma moeda de dupla face. Ao mesmo tempo que tu incorpora e que tu qualifica as mídias que tu torna disponíveis aos usuários, no mesmo processo, tu agrava o processo de exclusão digital. Então, é um movimento de incluir e de excluir que se dá de uma forma permanente. E isso faz com que as interfaces tornem-se um problema crítico para um grande número de usuários. Essas interfaces dificultam o acesso tanto para sujeitos com necessidades cognitivas e tanto para usuários com necessidades especiais, sejam elas físicas e motoras. Quem serão, então, esses sujeitos e que tipos de problemas eles vão enfrentar? Nós podemos pensar em usuários cegos. Como é que eles vão obter informações que estão vinculadas exclusivamente de forma visual?
como interagir em determinados ambientes que não possibilitam no seu planejamento uma interação que não seja pelo teclado. Como navegar no ambiente, interagir no ambiente em que tu tem um fundo sonoro, mas aquele usuário precisa de um leitor de tela. Então, essas coisas têm que ser pensadas quando se faz um planejamento de um ambiente para a web. Vamos pensar nos usuários de baixa visão ou os daltônicos. Como é que eles vão distinguir cromátidas de contraste de profundidade? Como é que eles vão distinguir determinados tipos de letra, se isso passa a ser um empecilho de localização para eles? Como seguir determinados ponteiros ou tipos de cursores que eles não conseguem manipular? Ou como interagir com diferentes recursos gráficos que naquele momento para eles não são visíveis, não são claros? Vamos pensar nos usuários com deficiência auditiva. Como localizar sons, informações vinculadas exclusivamente aos sons, ou perceber informações auditivas, né? E o mais importante, como se apropriar de uma informação quando a sua linguagem principal é a linguagem gestual. A sua primeira linguagem é a linguagem dos sinais, e não aquela linguagem alfabética, textual, clássica para as pessoas ouvintes. Então, isso tem que ser pensado para não ser uma impossibilidade de acesso àquela informação que a gente está desejando que seja apropriada, que seja transmitida. Vamos pensar nos usuários com limitação motora, que tenham que interagir com o número de telas, que tenham que se deslocar ou alcançar objetos que se movem, que se deslocam na tela em que ele não tem controle para isso. Que ele tenha que executar ações que impliquem precisão e rapidez que ele não possui. Então, esses são aspectos que vão afastar esse usuário dessa informação que para ele não vai ficar disponível. Vamos pensar agora naquele usuário que não tem as suas limitações mais típicas, mas aquele que tem problemas de concentração, de memória, de leitura, de percepção. Como é que ele vai ler um texto? Ele precisa ler o texto, ele precisa escutar o que ele está lendo, porque ele, por exemplo, tem problema de dislexia, mas tem um som intermitente naquele ambiente ou naquela parte. Como é que ele vai executar determinadas tarefas que têm um limite de tempo para serem requeridas e que ele não tem controle para isso? Vamos pensar naquele texto dinâmico que passa numa velocidade que eu ainda não consegui fazer a leitura do que ele está querendo transmitir, mas ele já desapareceu da tela. Como é que eu vou perceber a funcionalidade de um determinado objeto gráfico que não tem legenda? Vamos pensar nesses sites, nesses softwares educativos que são belíssimos em termos gráficos, mas que são extremamente difíceis de interação pela dificuldade de acesso à informação, do que está por trás de cada desenho, do que remete à função de cada um daqueles botões. Pensado que a web tem que ser acessível a um determinado variado de sujeitos, de usuários, a gente tem que pensar em 3 pontos-chave na hora de se projetar ambientes para a web, ou se projetar ambientes educacionais. Em primeiro lugar, a gente tem que separar a estrutura de apresentação do conteúdo que eu estou querendo transmitir. Então, uma coisa é a estrutura e a outra coisa é o conteúdo que eu estou querendo organizar. Então, são coisas bem claras. E por isso a necessidade de se pensar em um projeto gráfico por uma equipe multidisciplinar, para que vários olhares pensem aquele ambiente que vai ser colocado no ar, o que vai ser projetado para uma determinada faixa etária, para um determinado grupo de usuários. Eu tenho que pensar em páginas, em ferramentas, em ambientes que possibilitem serem utilizados por tecnologias assistivas, por exemplo, por leitores de telas, por lupas, por teclados virtuais, por determinados tipos de mouse. Então, ela tem que prever que aquela estrutura de navegação possa ser acessada por outras tecnologias, que não exclusivamente o mouse. Eu tenho que pensar em páginas e ambientes que não necessitem de exclusivamente um tipo de equipamento.
né? Então, se eu projeto um ambiente que vai precisar de um determinado tipo de tecnologia, eu já estou partindo para o princípio que esse meu ambiente, que essa minha informação não vai ser acessível a um número significativo de usuários.